Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da Vila! Chegou quinta-feira e vocês sabem, é dia de Papo de Vila. E nessa temporada vamos trazer pautas com novas abordagens. Motivado pelo tema Cuidando de Quem Cuida, vamos abordar alguns assuntos que merecem um bate-papo especial, com especialistas que vão nos ajudar a refletir melhor sobre o que verdadeiramente faz sentido em nossa vida. E, para abrir essa nova temporada, escolhemos um assunto que temos certeza afetar todos nós, essa tal felicidade. E hoje, quem conversa conosco sobre o assunto, que é incrível esse bate-papo, são dois especialistas muito queridos aqui da Vila, a psicanalista Diana Carneiro e o neurologista Igor Bruschi. Muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Tranquilos? Ele já está bem ambientado, eu estou. Não, mas tá super bem, super. Então, doutor Igor, doutora Diana, muito obrigado por ter parado um tempinho para vir conversar com a gente. É muito importante, esse podcast é um serviço para as famílias da Vila, mas também para fora da Vila, então recebê-los é uma honra muito grande. Então, eu vou bater o centro, como diz no futebol, eu vou começar com o doutor Igor. Doutor Igor, do ponto de vista de um estudioso do cérebro, existe uma definição para o que seria felicidade? Essa pergunta é muito interessante, porque veja a dificuldade que é definir felicidade. Se a gente for ver o conceito, é um estado subjetivo de bem-estar e satisfação com a vida. Já começa que é um estado, então quer dizer que não é permanente e é subjetivo, depende de cada um. Do ponto de vista de neurociência, é um estado cerebral complexo. Veja, já começa na própria definição dizendo que é complexo definir, que envolve emoções positivas, sensação de pertencimento, de fazer o que deve ser feito, propósito e conexões sociais importantes e profundas. Então veja como é difícil definir felicidade. Doutora Diana, trazendo agora a senhora também para o nosso bate-papo, sobre a questão da emocional, teria um olhar diferente? Como é que completaria essa... Comunga, né, com o que o doutor Igor, né, colocou agora, ainda pensei, copiou a minha fala. Mas estão juntos ali, né? Sim. Né? Mas assim, a felicidade, né, eu vou pegar pela psicanálise, que é a minha área, né? Ia falar outra coisa, mas enfim. A felicidade, como ele falou, é um estado, né? Então, ela não é permanente, você nunca, vamos dizer assim, alcança e fica, mas são momentos, né? E esses momentos, eles acontecem através de uma construção. Então, é muito diferente você, sei lá, ir para um campo de futebol e ir numa formatura, até que na formatura é um outro exemplo, né? Que você, o jogador ali fez tal gol, eu estou feliz, tá? É uma alegria momentânea. Você tem aquilo e acabou. Mas, se o seu filho se forma, né, vem toda uma construção, né, vem toda uma elaboração, uma recordação de tudo, né, que você vivenciou. Então, vem uma emoção que mobiliza, né, todo o teu corpo. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Igor, doutor Igor, desculpa, em sua opinião, a busca pela felicidade tem mudado ao longo dos anos? Esse tema ocupa a mente das pessoas há 30 anos, tanto quanto ocupa hoje, ou essa preocupação ela já vem numa linha tênue? Como é que você analisa isso? Não, na verdade, já vem há muito tempo, até Aristóteles mesmo, ele já dividia a satisfação pessoal, a coisa do hedonismo, e que seria aquela sensação imediata, e a satisfação pessoal permanente, que seria o eudaimon, que é aquele como são os demônios internos, do ponto de vista dele. Mas, na verdade, vem já há muito tempo. É uma busca incessante. Assim. Na verdade, o que é que vem mudando é a comparação, que é cada vez mais com as mídias sociais. A mídia social tem um papel muito bom, que é aproximar as pessoas. Você permite interações de pessoas que estão distantes. Mas o lado muito nocivo é o comparativo, que você faz inconsciente. O cérebro da gente, quando vê uma coisa muito melhor, ele se pergunta inconsciente, por que eu não estou assim também? E aí começa uma busca por felicidade material, que na verdade não traz, assim, isso já é bem estudado. O que é que
traz felicidade, assim, o que é que aumenta a felicidade? Atividade física, meditação e conexões sociais. E aí o oposto, assim, o que é que traz infelicidade? Insegurança econômica e não ter acesso a sistema de saúde. Nada melhor do que trazer convidados inteligentes para trazer esse papo. Nem estava no roteiro aqui, Igor, essa questão das redes sociais, mas, doutora, eu queria que a senhora comentasse. E essa questão das redes sociais? Porque a gente vê, pelo menos com os alunos, amigos próximos, sempre a busca da perfeição pelo corpo. Nunca ninguém é triste nas redes sociais, todo mundo é muito bem sucedido. Como é que lhe dá essa ideia hoje de felicidade, dessa aproximação, de querer também ter aquilo e não poder? Como é que você avalia? De realidade com essa coisa imaginária. Isso. Quer dizer, eu quero ser aquele, né? Ou como aquele, né? Mas a minha realidade, né, é outra. Né? Então, acho que as redes sociais, como o doutor Igor colocou, ela veio contribuir muito, né? A acessibilidade, né? Todos os benefícios, né? que a rede trouxe. Mas, em contrapartida, ela também traz, vamos dizer assim, algumas coisas nocivas. Mas até essas coisas nocivas que ela traz, né, acho que tem muito a ver também com a relação com os pais, com a casa e com o ambiente. Porque, veja, você pode pegar uma criança, né, e dizer assim, você não vai ter tela, tá? Tá teu carrinho aqui, você vai fazer, né, vai brincar, pintar alguma coisa, e você não vai ter tela. Em contrapartida, existem outras famílias que colocam a tela o tempo todo, né, para que a criança dê sossego, vamos dizer assim, né, fique tranquila. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu observo na clínica, eu atendo mães, né, com bebês, né, mães que têm no puerpério uma depressão, né, e aí, qual é a fuga? Eu estou amamentando meu bebê, mas eu estou com o celular aqui. Então, ela não está com aquele bebê, né? Aquele bebê está ali, amamentando. Ele depende. Naquele momento, ele é totalmente dependente disso, para a sobrevivência dele. Mas aquele olhar que deveria ser direcionado para ela, devido à impossibilidade dela emocional, ela faz a fuga na tela, né? Então, assim, a tela... a gente vê pessoas adultas, a gente vê nas nossas famílias, nos nossos círculos de amigos, que às vezes a pessoa fica direto, né? Ali na tela, por nada, porque captura, né? E aí distancia, né, a conversa, o marido vai ficar sentar no sofá e ficar com a tela, a esposa também. E aí se perde, né? Caminha-se para se perder o que é de mais sagrado, que é a relação. E essa relação, a gente pode pensar que uma boa relação, ela fortalece a ideia de felicidade? Eu posso pensar assim, Igor? Sim, os vínculos sociais significativos, que aí está implicado na felicidade. As pessoas que conseguem estabelecer esses vínculos, elas são mais felizes. E é importante isso que, por exemplo, Diana falou, da tela, ela dá satisfação momentânea, que libera dopamina. É uma substância no cérebro que ativa o sistema de recompensa da gente. Por isso que a pessoa fica ali, vai gostando, vai vendo, passando. Quando viu, passaram 2 horas. Os vínculos sociais, eles liberam outra substância, que é serotonina, ocitocina, que aí vão gerar essa sensação de pertencimento e de satisfação contínua, e não aquela coisa momentânea, que é a questão do prazer e da felicidade, que é a diferença. O prazer é uma coisa muito momentânea. Felicidade seria mais um estado, assim, você permanecer daquela forma com altos e baixos, que é uma coisa que eu sempre digo. A gente precisa aceitar a imperfeição da vida. A vida não vai ser perfeita o tempo todo. Então você precisa aceitar isso. A criança, ela vai ter que passar por momentos de tristeza, vai passar aquilo. O que é que a gente vai ajudar aos filhos, sobrinhos, alunos, como é que ele vai lidar com aquele momento para ele não adoecer, ele fazer daquele momento adverso uma coisa que ele vai se fortalecer com aquilo. Doutora Diana, fala sobre essa busca da felicidade.
doutor Igor fala no começo, e eu queria que também a senhora comentasse, né? Essa busca pela felicidade tem mudado ao longo dos anos, ela ocupa pelo menos há 30 anos, né? Como eu falei, e de que forma isso, na sua vida profissional, percebeu essa mudança ou a ideia de felicidade, ela lá desde o começo, como o Igor falou? Veja, eu já tenho 40 anos de formada, né? Então, e sempre fiquei na clínica, né? Com o passar do tempo, você percebe as mudanças, principalmente culturais. Olha o que a gente tem vivido, né? Quando eu saí da faculdade em 84, né? Não existia computador, não existia nada disso. Era tudo através da conversa, né? Olha toda a evolução que nós tivemos, né? Então, por exemplo, na clínica, eu vejo e presencio muito e que eu tenho assim o maior carinho quando eu recebo um cliente idoso, porque ele traz toda a história dele, né? De uma época em 1940, 19... O meu último paciente faleceu com 81 anos, tem 2 meses, né? E aí ele trazia toda a história, toda a mudança, mas ele acompanhava, né? Na medida do possível, né? E o interessante é que os valores mudam, né? Com o avanço, né? Da idade. Então, aquilo que inicialmente a gente, quando jovem, né? A gente é ávido, né? Vamos conquistar, vamos fazer, e é a ordem natural das coisas, e é assim que tem que ser, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? Construir o seu patrimônio, né? E depois, né? Você poder se dar o direito, né? De, bom, agora eu vou aproveitar de uma outra maneira, porque a gente costuma dizer que quando a gente trabalha muito, e eu acredito que o senhor trabalha muito também, né? A gente não está aproveitando a vida. Eu aproveito a minha vida. A minha vida está do jeito que eu quero, né? Almejo outras coisas? Claro que eu almejo outras coisas, né? Mas é como se a gente sempre quisesse algo que tivesse fora, né? E a questão da felicidade, eu acho que é você poder entender esse momento em que você está, né? E o porquê que você está, né? Doutora Eliana, a senhora trouxe uma, que seria a minha pergunta agora para o doutor Igor, sobre a questão do mais 60, né? E vocês acreditam que essa experiência da própria visão de mundo de vocês, ou seja, né, isso impactou de alguma forma na busca pessoal pela felicidade, quando mais jovem e hoje? Como é que vocês comparariam a concepção de felicidade para vocês? Sim, na verdade é isso. Uma coisa que a gente aprende muito no consultório com o idoso é que a felicidade não é bem material. Eu nunca ouvi alguém falar, olha, eu me arrependo que eu queria ter juntado X milhões e não consegui. É sempre, eu não tive lazer, eu não vi meus filhos crescerem, eu não tive contato com minha família, eu queria voltar e fazer tudo diferente. Então a gente passa, assim, isso é inevitável, você passa a valorizar mais os momentos de lazer e suas conexões pessoais e tendendo a valorizar menos os bens materiais. E aí, acho que complementando o que o doutor Igor está falando, né, a gente percebe que com o idoso, né, ele valoriza, parece que vai meio que em contramão, porque o idoso passa a valorizar mais a família, as relações, né, ele já construiu, né, já fez a construção dele, mas o entorno dele, né, muitas vezes não olha para esse idoso. E olha, porque, bom, você vai cuidar da sua mãe, do seu pai, da sua tia, de quem está ali com você. Mas se você perceber numa mesa, vamos todos almoçar, está todo mundo conversando. O idoso está ali parado, né? Às vezes alguém se direciona a ele, às vezes não, né? E isso é cultural, isso é da gente, né? Então, eu penso assim, que com o passar dos anos, né, a felicidade, o conceito de felicidade, ele também vai amadurecendo, ele também vai mudando,
né? Vai evoluindo à medida que a gente vai evoluindo também, né? Internamente, né? Igor, eu gostei dessa fala, doutora Diana, sobre você também vê dessa forma, assim, percebe essa mudança desse conceito de quase que evolução da ideia de felicidade, porque me parece que uma geração era muito disso do trabalho, ter a casa, e hoje não, né? A gente vê que tem dados aí que muitos jovens eles não se apegam ao emprego, né? Não, ó, eu não estou feliz, eu não estou bem, vou buscar outra coisa, e aí dá impacto com uma geração mais antiga. Como é que você vê essa relação? Na verdade, eles aprenderam com os erros dos outros. Sim. Que a geração que foi na frente, ela abriu mão de sua vida pessoal para a sua vida profissional, e não deu certo. E a geração que veio depois já, opa, isso aí não deu certo, a gente não vai replicar aquele modelo que tem muita falha. Então é aquilo, tem que achar um equilíbrio. Você não pode viver só para o trabalho e também não pode viver sem trabalhar. Tem que achar um meio termo e aquilo. Achar a satisfação pessoal no trabalho também. Que é você ter um propósito no seu trabalho, que isso traz felicidade também. O senso de propósito, de pertencimento. Mas vocês avaliam que como é vendido a felicidade para a gente não traz uma problemática com problemas de depressão, jovens cada vez mais doentes, né? Porque é como o Igor colocou lá no começo, essa questão hedonista, né? De ter, do ter, do ter. Esse conceito que é vendido para a gente hoje é um problema ou é preciso com que essas famílias acolham e expliquem que, olha, o ter é importante, mas tem algo além? Doutora Diana. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que a base disso está na família. Porque, veja, o adolescente, ele tá hoje, né? Tudo é celular, tudo é mídia, tudo é TikTok, é do contemporâneo. Isso faz parte e vai ser assim e vai vir outras coisas mais, né? Porque é a ordem natural da evolução, né? Se a gente for pensar lá desde os primatas, né? E se a gente for pensar na história da criança, né? Como era ela vista, né? Na Idade Média, e aí vai. Eram adultos em miniatura, né? Não se tinha esse conceito de criança, né? Eu lembro de quando eu estava na faculdade. Isso, eram adultos em miniaturas. Tanto que a gente vê que reis e rainhas casavam muito jovens, né? Crianças que eram tratados como adultos, né? E você vê até na própria Revolução Industrial, né? A criança, ela era um trabalhador. Exatamente isso que você está dizendo, né? Mas, assim, então é da ordem da evolução. Isso vai acontecer e outras coisas virão, né? Daqui, sei lá, 30 anos vai ser outra história, né? Mas se tem, vamos dizer, essa base, né, familiar, e o que eu chamo de base familiar? Pai e mãe, pai, mãe, isso não importa, cada um tem a sua função, né? Mas tem uma escuta, tem um acolhimento, tem um respeito. A mulher respeita aquele homem como pai. Aquele homem se faz ser respeitado porque respeita aquela mulher como mãe. A criança que está ali, ela aprende isso, ela vivencia isso. Então, por mais que tenha celular, sei lá, da Apple 16, 20, sei lá o quê, né? Tudo bem, se os pais têm condição, por que não? Cada qual na sua realidade, né? Mas não necessariamente essa criança vai entrar nesse viés de eu tenho que ser, eu vou ser, né? Por quê? Porque teve a base estrutural aconteceu, né? Quando não, né, algo escapa, né, nesta relação, ou nesse convívio, que a criança, de repente, pode ir para um outro viés. E aí, sim, pode vir a desenvolver uma depressão, que é muito diferente. Acho que o doutor Igor, melhor do que eu, vai saber dizer, né, dos tipos de depressões, né, que existem, e aquela que é adquirida porque ela começa a somatizar e a vivenciar porque ela não tolera a frustração, né? Frustração, como ele mesmo colocou, faz parte da vida. Doutor Igor,
Família e felicidade, qual o papel desse... O de laço social significativo. A pessoa se sente pertencendo a um núcleo. E isso está implicado na sensação de felicidade. Além da questão da proteção, que esse talvez um erro que é por excesso de cuidado você termina protegendo demais. Que é aquilo, a criança precisa de um ambiente seguro, de proteção, mas ela precisa ter autonomia. O adolescente ele precisa ter autonomia. Claro que é uma autonomia supervisionada por um adulto, que ele não é responsável por si, mas ele precisa tomar decisões e ele precisa saber que aquilo não deu certo e ele saber lidar com aquela situação adversa, que ele não pode ficar sem tolerar frustrações. Isso faz parte da vida da gente. E só para complementar, né, doutor Igor, é muito interessante quando o senhor fala, né, essa questão da frustração, né, porque, veja, a criança nasce, né, então tem o pai e a mãe aqui, a criança daqui. Qual é a ordem natural? É que a criança, ela vai crescendo, vai para a escola, tá, vai estudar, fazer vestibular, faculdade, e ela pode chegar no momento, né, já adulto, e dizer assim: mãe, pai, tchau para vocês, que eu vou seguir a minha vida. Mas olha, eu tô aqui, eu tô de olho em vocês, né? Eu não tô indo embora e abandonando e nem virando as costas. Eu só tô seguindo a minha vida. Tem algumas famílias, principalmente isso mais da parte do feminino, de um excesso de proteção. É claro que na nossa contemporaneidade, a gente sabe que é necessário, para além da proteção natural, do cuidado materno e paterno, né, dos perigos, né, que existem, mas é um cuidado de um excesso, né? Então, eu me lembrei de uma cliente que virou para mim outro dia e falou assim: é muito difícil a gente não engolir os nossos filhos no excesso da proteção. Ela falou assim: é muito difícil a gente não engolir os nossos filhos. E aí, em Lacan vai dizer uma coisa, ele vai dizer assim, ele usa um exemplo, né, uma metáfora, que é da jacaré, vou colocar jacaroa. A jacaroa, a jacaroa. Não sei se você conhece. Conhece a jacaré. Então, a fêmea, o jacaré fêmea, ele vai, põe os ovinhos dele, né, ali na beira ali do pântano, tá tranquilo. Se vem algum predador, o que ela faz? Ela abocanha, tá? E vai atravessar para um lugar seguro, tá? Só que nessa travessia, algumas vezes ela engole. Então, ela mata. O excesso de proteção é isso. Então, tanto o excesso quanto a falta, né, são, vamos dizer assim, mortíferos. Mata, né? E para vocês, a gente está na Vila e é impossível não falar de felicidade e educação. Para vocês, qual o papel da educação na felicidade de um sujeito? Principalmente de moldar essa reação dele à frustração. Que o adolescente e criança ele precisa reagir de forma adequada a situações ruins. Que é isso, ele tem adolescentes que não toleram, que é aquele, ele não pode ouvir não. Isso não existe. Isso não está normal. Isso não faz parte da vida da gente. Que é aquilo que eu sempre digo, você lidar com a imperfeição da vida. A vida não vai ser perfeita. E mostrar para ele que aquela perfeição contínua também não existe. A felicidade contínua, ele vai ter momentos de altos e baixos e ele saber lidar com as duas situações também, que é você nem afundar quando está no baixo e nem sair para a lua quando está em cima. Que é você se manter estável apesar dos altos e baixos. E, doutora Diana, educação e felicidade, qual o papel da educação para essa tal felicidade? Eu vejo que a educação, ela é como que o braço direito, vamos dizer assim, dos pais, né? A educação, ela é fundamental. Ela salva, né? Vamos dizer, uma criança. Mas ela tem um papel e uma função importantíssima de apoio a esses pais, né? Então, ela não pode ocupar o lugar do pai e da mãe,
porque a educação tem que ter o lugar dela, né? Assim como o pai e a mãe também não têm que demandar para a educação essa função, né? Cada qual no seu devido lugar, né? Então, eu penso que a educação, ela vem para somar, né? Ela soma junto com os pais, né? Para que essa criança, sim, como o doutor Igor colocou, possa lidar com as frustrações, com as descobertas, né? Com as alegrias, com as tristezas, né? E dar um bom destino a isso, né? À medida que ela vai se construindo, né? Porque a criança, ela vai se constituindo. Ô, doutor Igor, e como você teve uma fala, você disse assim que não está normal. E como saber que essa cabeça está adoecida quando ela vê excesso de felicidade ou quando ela não vê o conceito de felicidade? Neurologicamente, é perceptível como é que esse corpo muda, como é que eu consigo ver? Estou escutando agora o podcast e vejo que meu filho, vejo que minha namorada, meu namorado, que meu avô, ele quer ter o excesso de felicidade. Mas ele também ele não vê felicidade em nada. Como é que Isso, que é isso corpo... que tá, uma das coisas que está adoecendo, que é a sensação de insatisfação pessoal. Que é isso que seria a tristeza. Você não está satisfeito com a sua vida. E é essa vida perfeita que você fica vendo, que é um ideal que é inalcançável. Que é aquilo que a pessoa projeta. Mas aí entra com medicamento, como é que ele dá, assim? Como é que a neurologia explica? A base da terapia do tratamento seria, inicialmente, a psicoterapia. Que é para ele entender aqueles sentimentos e ele entender que aquilo é impossível. Que ele está projetando uma coisa que não vai alcançar. E aí, em situações que tem um risco maior, que ele não respondeu à terapia, aí entraria com medicação. Mas, inicialmente, com terapia. Doutora Eliane, e como fica essa busca pelo excesso de felicidade ou um sujeito que não vê felicidade em nenhum momento? Pois é. E aí você falou isso, eu lembrei de uma pessoa, né, que eu atendo, que ela não consegue ver alegria em nada, né? Ela se construiu dessa maneira, né, infeliz, né? De queixas e infelicidade. E aí, quando você vai buscar na história dessa pessoa, né, é uma história de, vamos dizer assim, de muito abandono, né? Então, por alguma razão, e provavelmente foi essa, ela ficou aprisionada ali. E ela não pôde, a partir do momento que ela foi se desenvolvendo, né, abrindo, né, e se permitindo. Porque é isso também. Para você ser amado, você precisa se permitir, né? Porque a gente, o amor é lindo, é lindo. Você se permite, né, ser amado, né? Você sabe amar, né? Entra também essa questão. Mas quando você fala isso, né, o excesso de felicidade, né, que tem que estar, já diz aí que tem alguma coisa errada, porque é excesso, né? E aí é o que ele colocou, né? Por exemplo, quando eu vejo, né, que algum cliente, né, está demandando um pouco mais, né, eu ofereço, olha, mais horários de sessões, né? Vamos fazer mais horários de sessões para quê? Para que a fala, né, para que você possa falar e a gente poder trabalhar, né, essa sua escuta, né? Porque ele fala e ele se escuta, né? E a falta também, né? Às vezes a pessoa fica nisso, ela não consegue, né? Ela traz as questões dela. E quando, mesmo assim, né? Olha, vamos aumentar, não está dando, vai para a medicação. Porque é necessário, muitas vezes a medicação ela é necessária, né? Para atravessar aquele momento, para que a pessoa possa suportar, né, atravessar aquele momento. Pode ser que ela vá tomar aquilo para o resto da vida, dependendo do quadro, né? Ou não, é só uma fase. O nome já diz, fase. É um período e passa, né? Então, a gente aposta, né, nisso, né? E qual o momento que eu devo procurar uma ajuda clínica, uma ajuda profissional, para não ter o excesso ou não ter, ou enxergar, como a senhora trouxe, essa pessoa que não enxerga a felicidade? Sempre que alguém notar que a pessoa está insatisfeita com a vida. Acho que vale a pena uma avaliação.
Você notar que, ou o extremo também, a pessoa que é aquilo, o otimismo tóxico que tentam falar, que é aquilo, você não pode sofrer, você tem que estar alegre, feliz o tempo todo. Isso não é a vida natural da gente. E aí, porque às vezes você está em um estado de euforia, que aquilo é considerado uma doença. Então também, a pessoa que está muito eufórica o tempo todo, aquilo ali merece uma avaliação também. Doutora Diana? Sim, sim. Eu acho que é exatamente, né, por aí. A pessoa, você pode se sentir incomodado com alguma coisa, você pode não estar tranquilo com alguma coisa, algo que sempre se repete, um comportamento que se repete, isso começa a te incomodar. Então, não, deixa eu ver o que é isso, né? Então, vai procurar, né, uma psicoterapia, uma análise, né? Ou, como o doutor Igor colocou, né? Quem está no entorno percebe. E aí sugere, vamos, né? Por que você não faz? É bom. Ah, não, vamos lá, vamos ter uma primeira conversa, né? E aí. Vejam, eu tenho que passar para a parte final e vou dizer, já passou muita gente boa por esse podcast, mas eu estou muito honrado em ter recebido aqui, em especial, doutora Diana, me permita, doutor Igor, porque fui professor de Igor e de Paulinho, 2 bons sujeitos, 2 grandes estudantes, então se orgulhe mesmo, Igor. Viu? Obrigado. Então, mas, doutora Diana, a senhora já é como é que a gente pode colocar? Já é sócia desse podcast, por favor, volte mais vezes. Um prazer conversar com a senhora. Igor também já tem lugar cativo aqui. E eu queria, nessa parte final, vocês gostariam de deixar alguma sugestão para quem está nos ouvindo? Sim, eu gostaria de deixar de um livro, que é Comece pelo Porquê. O autor é Simon Sinek, que eu acho bem interessante, que é aquela busca do propósito, que você entender. É uma leitura rápida, tranquila e muito interessante. E outro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é também, acho que vale muito a pena. São 2 leituras rápidas e que, às vezes, mudam a vida da pessoa. Doutora Diana, agora está com a senhora. Pois é, eu vou perguntar para o senhor é psicanalista? Porque essa é a base da análise, né? O porquê eu me sinto assim. Às vezes o cliente, às vezes não, na grande maioria o cliente chega, né, com uma demanda, uma queixa, mas ainda está projetado no outro. Na hora que ele entra no porquê, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque não tem a ver com fulano, não tem a ver comigo. Aí entra a questão do divã, né? E tudo mais, mas é isso, é o porquê. Por que eu me sinto assim? Por que eu tenho que corresponder à expectativa desse outro, né? Por que eu tenho que vestir ou usar tal bolsa, né? Enfim, é isso, é o porquê. Então, gente, a gente fica por aqui. Até a próxima quinta-feira, no próximo Papo de Vila. Tchau, tchau, gente. Obrigado, abraço. Papo de Vila.